Número 1. Irã. O coração do continente eurasiático. Vamos começar nossa jornada incrível pelo Irã. Uma terra que carrega o título imponente de coração do gigantesco continente eurasiático. O Irã, ou como muitos conhecem por seu nome lendário, a Pérsia, ergue-se orgulhoso bem na encruzilhada entre a Ásia Ocidental e o Oriente Médio. É exatamente essa localização geográfica única que faz do Irã uma mistura fascinante. Ele tem a alma do Oriente Médio, mas é parte inseparável da Ásia Ocidental. Com essa importância estratégica, não é exagero dizer que este país é o verdadeiro pulso geopolítico de todo o continente, desempenhando um papel fundamental nas relações regionais e globais. Estendendo-se por uma área de cerca de 1,7 milhões de quilômetros, o Irã ostenta o título de 17º maior país do mundo em território e compartilha suas fronteiras com 7 nações vizinhas. Imagine só olhando de cima, a geografia daqui parece uma fortaleza natural impenetrável, protegida por cadeias de montanhas majestosas, com cerca de 1.500 picos que se elevam a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. É de tirar o fôlego. Essa topografia acidentada, embora crie barreiras para o comércio, e a conexão interna serviu como um escudo perfeito para proteger as identidades culturais únicas das minorias das terras altas, mantendo-as quase intocadas pelo mundo exterior. Curiosamente, essa diversidade cultural entre as regiões é também a raiz profunda de questões étnicas que persistem por aqui. Falando em paisagens, o Irã é uma pintura de contrastes espetaculares, de picos cobertos de neve branca, a estepes e desertos infinitos. E por falar em deserto, você teria coragem de desafiar o deserto de Dasht e Lot. Gente, este é o lugar onde a NASA registrou uma temperatura de superfície de 70,7 graus Celsius em 2016. O calor mais intenso já medido na Terra, transformando o local em uma verdadeira frigideira a céu aberto. Atualmente, a população do Irã chega a cerca de 89 milhões de pessoas, ocupando o 17º lugar no ranking global. Uma coisa fascinante é que o país vibra com uma energia super jovem, com mais de 60% da população abaixo dos 30 anos, tornando o Irã uma das nações mais jovens da região. Apesar do persa ser a língua oficial por todo esse território, é com cerca de 70 línguas e dialetos diferentes. E olha que embora apenas cerca de 15% da população fale inglês fluentemente, não se preocupe. Nas grandes cidades como Teherã ou Isfahan, graças ao turismo e a essa juventude dinâmica, a comunicação flui de maneira bem aberta e fácil. Dê uma olhada na bandeira atual do Irã com suas faixas verde, branca e vermelha, o emblema nacional vermelho no centro e a frase Allahu Akbar repetida 22 vezes. Antes dessa bandeira aparecer, o Irã ostentava a bandeira do leão e do sol, um símbolo que muitos pesquisadores consideram o mais bonito do Oriente Médio. Apesar de todo o peso histórico, o design atual ocupa apenas o 12º lugar entre as 18 bandeiras mais bonitas da região. E tem mais: o Irã detém um recorde mundial bem curioso. É o país que mais mudou de hino nacional, com 8 alterações em menos de 100 anos, superando de longe o Afeganistão, que vem em segundo lugar com 5 mudanças. Número 2. Cuidados culturais vitais para agir como um local. Ao entrar no mundo cultural do Irã, a primeira coisa que pode deixar qualquer turista impressionado é a arte da comunicação extremamente polida dos locais. Um iraniano pode te convidar para comer com todo o entusiasmo, te dar um presente ou até brigar para pagar sua conta. Mas calma lá, não acredite que eles esperam que você aceite logo de cara. Na cultura local, recusar educadamente 1 ou 2 vezes é o mínimo de etiqueta para mostrar refinamento. Somente se eles insistirem firmemente é que você deve aceitar. Aceitar de primeira pode parecer falta de sensibilidade ou até ganância. Um outro gesto que pode causar um mal-entendido desastroso é o famoso sinal de positivo com o polegar thumbs up. No Ocidente é símbolo de aprovação, mas no Irã, cuidado. Ele carrega um significado ofensivo pesado equivalente a mostrar o dedo do meio.
Isso é terminantemente proibido ao falar com idosos. Em vez de usar as mãos, apenas balance a cabeça ou use palavras gentis para concordar. Quando for convidado para comer na casa de alguém, guarde bem estas regras invisíveis. Por mais que sua barriga esteja roncando, nunca se sirva de comida sozinho. Pelo costume, o anfitrião é quem deve tomar a iniciativa de servir os convidados como sinal de respeito. Servir-se primeiro é visto como falta de educação. Além disso, a lei iraniana proíbe totalmente bebidas alcoólicas. Não se arrisque levando ou consumindo álcool para evitar problemas legais. Mas calma, você ainda pode provar várias bebidas não alcoólicas com sabor bem parecido com cervejas servidas amplamente nos restaurantes. Um ponto importantíssimo é o código de vestimenta rigoroso para todos. Mulheres devem obrigatoriamente cobrir o cabelo, geralmente com o hijab, e usar roupas largas que não marquem o corpo. Saias curtas, blusas sem manga ou decotes profundos são proibidos. Especialmente em lugares sagrados como Qom ou Mashhad, as mulheres precisam usar o chador, aquele manto longo que cobre o corpo todo deixando só o rosto de fora. E os homens não escapam nada de shorts acima do joelho ou camisetas regata em público. Falando nisso, o mundo ficou chocado em setembro de 2022, com o evento envolvendo Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos. Ela foi detida em Teherã por usar o hijab incorretamente e faleceu sob custódia com muitas alegações de maus tratos. A morte dela acendeu uma onda de protestos intensos por todo o Irã e gerou uma reação forte da comunidade internacional. Países como seu Canadá, Austrália, Nova Zelândia e nações europeias aplicaram sanções ao Irã. Mahsa Amini foi homenageada póstumamente com o Prêmio Sakharov de Liberdade de Pensamento do Parlamento Europeu, tornando-se um símbolo global na luta pelos direitos das mulheres no país. Número 3. As mulheres iranianas e os padrões de beleza diferenciados. Vamos fazer uma viagem no tempo até a dinastia Qajar, 1789 a 1925. O padrão de beleza no Irã era completamente diferente do que vemos hoje. Uma mulher considerada atraente naquela época tinha que ter corpo cheinho, rosto redondo e o mais surpreendente: bigode. Antigamente, acreditava-se que o bigode era símbolo de riqueza e poder, uma marca da aristocracia. A princesa Esmat al-Dawleh, que possuía um bigode fino como um desenho, era aclamada como uma das maiores belezas daquela era. Depois de 1925, quando a brisa da cultura ocidental começou a se espalhar, a régua da beleza no Irã mudou. Hoje as iranianas são famosas por uma beleza que mistura harmoniosamente o mistério do Oriente com a modernidade do Ocidente. Elas costumam ter pele clara, cabelos negros e volumosos rostos ovais, delicados narizes proeminentes e corpos pequenos e equilibrados. Mesmo com as restrições religiosas para concursos de beleza internacionais, muitas mulheres de origem iraniana brilham no palco mundial como Sahar Binyas ou Shermine Shahrivar. Mas elas não são apenas bonitas, são muito valorizadas pelo intelecto. Desde a década de 1990, elas são maioria nas universidades. Atualmente, as mulheres representam cerca de 60% do total de estudantes no país, a maior taxa do Oriente Médio. No campo amoroso, as garotas iranianas costumam ser bem reservadas e mantêm distância no início do namoro. Gestos de carinho como abraços, beijos ou andar de mãos dadas raramente acontecem quando a relação é nova. Porém, quando a confiança se estabelece e a relação fica séria, elas se tornam muito proativas, valorizando a igualdade e a partilha profunda de sentimentos. Enquanto isso, os homens iranianos tendem a ser mais racionais e, somado aos preconceitos sociais que ainda existem, isso criou um abismo de pensamento crescente entre os dois gêneros. Essas diferenças contribuem para que a taxa de mulheres solteiras no Irã chegue a quase 40%, sendo ainda maior em supermetrópoles como Teherã. A taxa de divórcio também já tocou a marca de cerca de 30%, refletindo as dificuldades em harmonizar os relacionamentos por lá.
Por outro lado, as iranianas estão cada vez mais abertas a casamentos transfronteiriços. Curiosamente, mesmo sendo um país islâmico, a lei é relativamente flexível ao reconhecer casamentos com estrangeiros, abrindo portas para o amor além das fronteiras geográficas. Se você ficou curioso para saber o segredo para se conectar ou namorar essas mulheres iranianas lindas e inteligentes, deixe o comentário número 3. Vou compartilhar dicas úteis para você, quem sabe a sua cara metade não está te esperando nessa terra. Número 4. O fluxo heróico da história do Império Persa. Se a história fosse um rio, o Irã seria a nascente das ondas mais grandiosas. Este país é reverenciado mundialmente como um dos berços de tradições imperiais antigas. A Era de Ouro mais brilhante começou com a ascensão do Império Aquemênida sob a liderança do rei Ciro o Grande, um gênio militar e político. Em apenas 20 anos curtos, Ciro transformou o Aquemênida de um território subordinado no primeiro superimpério da história da humanidade. Imagine só, no auge, esse gigante estendia seus braços de poder do rio Indo até a costa do mar Egeu, cobrindo uma área colossal de quase 6 milhões de quilômetros e governando quase metade da população mundial da época. E não parou na força militar. O Império Aquemênida foi pioneiro na construção de um sistema de estradas interregionais, uma maravilha do transporte antigo que permitia aos persas viajar a distância de 2.700 quilômetros do Irã à Turquia em apenas 7 dias. Eles também estabeleceram as bases para o modelo administrativo de províncias, uma estrutura que inúmeros países modernos usam até hoje. Após o declínio aquemênida, o fluxo da história iraniana continuou através de dinastias ilustres como os Sassânidas, Safávidas e Qajars. Porém, do século XIX ao início do século XX, assim como muitos países asiáticos, o Irã não escapou da sombra das potências ocidentais. Nessa fase, o país foi considerado uma semicolônia, onde britânicos e russos disputavam privilégios econômicos e políticos. Uma prova dolorosa foi que todo o recurso de petróleo, o ouro negro do país, foi explorado radicalmente pela empresa britânica Anglo-Persian Oil Company, enquanto o povo iraniano quase não recebia nenhum benefício. O ponto de virada do destino veio em 1979, quando o Irã chocou o mundo ao se tornar a primeira e única nação islâmica a derrubar uma monarquia pró-ocidente para estabelecer um estado teocrático liderado por clérigos. A Revolução Islâmica não apenas trocou o sangue do sistema político, mas colocou o Irã em um confronto prolongado com o Ocidente, especialmente os ibuzeus. As tensões acumuladas por décadas explodiram em junho deste ano, com um conflito de 12 dias entre Irã e Israel, com o envolvimento direto dos Ibis-Sítia. Embora as armas tenham silenciado após o cessar-fogo, observadores dizem que é apenas a calmaria antes da tempestade, e o risco de conflito militar pode reacender a qualquer momento. Número 5. O paradoxo da terra do petróleo. Gasolina mais barata que água. Você acredita se eu disser que no Irã, o preço de 1 litro de gasolina é mais barato que uma garrafa de água mineral? Parece uma piada, mas é a pura realidade. Aqui você gasta apenas cerca de 0,03 dólares, uma ninharia por 1 litro de gasolina. Enquanto isso, para matar a sede com uma garrafa de água de 1,5 litros, você tem que desembolsar de 0,5 a 2 dólares, dependendo da marca. Essa diferença estranha deixa muitos turistas de boca aberta ao perceberem que encher o tanque do carro é mais leve para o bolso do que comprar algumas garrafas de água na estrada. Segundo dados da Global Petrol Prices, publicados em fevereiro de 2025, o Irã ocupa atualmente a posição de vice-campeão mundial em gasolina barata, perdendo apenas para a Venezuela. Onde está o segredo? Está nas reservas gigantescas de petróleo e na política generosa de subsídios aos combustíveis que o governo mantém há anos. Segundo estatísticas da OPEP, o Irã está literalmente sentado em uma pilha de ouro, com cerca de 208,6 bilhões de barris de petróleo, ocupando o 3º lugar no mundo atrás apenas da Arábia Saudita e da Venezuela. E tem mais: as reservas de gás natural do país também chegam a cerca de 33.600 bilhões de metros cúbicos,
perdendo apenas para a Rússia, tornando o Irã o terceiro maior produtor de gás do mundo. Esse recurso abundante não apenas atende a cerca de 80% da demanda de energia doméstica, mas também traz uma fonte enorme de moeda estrangeira. Em 2024, em média, o Irã produziu 3,5 milhões de barris de petróleo bruto por dia, dos quais quase 2,15 milhões de barris foram exportados, rendendo cerca de 142 bilhões de dólares. No entanto, todo almoço grátis tem seu preço. Manter a gasolina em preço de banana levou a consequências preocupantes. O consumo de combustível no país disparou para 124 milhões de litros por dia, enquanto a capacidade máxima de refino atinge apenas 107 milhões de litros. Essa diferença força o Irã a retirar de suas reservas estratégicas e às vezes a importar gasolina para saciar a sede de combustível interna. Isso não só causa desperdício, mas cria um buraco na fronteira, onde o contrabando de gasolina corre solto. Estima-se que diariamente de 10 a 20 milhões de litros de gasolina sejam desviados ilegalmente para o exterior. O peso dos subsídios está pressionando o orçamento nacional em meio a sanções internacionais e dificuldades econômicas, tornando os planos de reforma um quebra-cabeça difícil para o governo iraniano. Número 6. A terra do homem mais sujo do mundo. E o submundo do álcool. Deixando de lado os números da economia, o Irã é um palco de histórias de vida tão surreais que parecem ficção. Gente, vocês acreditam que viveu aqui um homem considerado a pessoa mais excêntrica do planeta? Estou falando de Amorhad. Amó, em persa, é um jeito carinhoso de dizer velhinho. Ele viveu totalmente isolado da civilização e ficou famoso mundialmente por um recorde impressionante. Passou quase 70 anos sem tomar banho. A filosofia dele era simples e chocante. Tomar banho traz a morte. O que deixava os cientistas de cabelo em pé é que, mesmo vivendo em condições de higiene zero, bebendo água podre de latas enferrujadas, comendo carne crua de porco-espinho, dormindo em buracos na terra e fumando cigarros feitos de esterco seco de animais, ele viveu com saúde até os 94 anos. Mas o destino pregou uma peça trágica apenas algumas semanas depois, que os moradores da vila o convenceram a tomar seu primeiro banho em 67 anos. Amorhad faleceu. A história dele não deixou apenas o título de homem mais sujo do planeta, mas faz muita gente acreditar que, curiosamente, ele previu o próprio fim. Ao lado dessas lendas estranhas como a de Amorhad, a sociedade iraniana esconde um lado sombrio que desafia as leis: a explosão do mercado ilegal de álcool. Desde a Revolução Islâmica de 1979, ter ou beber álcool é terminantemente proibido. Mas olha só, o fluxo da bebida proibida continua correndo nos bastidores, em uma escala assustadora. Só no ano de 2024, a Guarda de Fronteira registrou a entrada de 60 a 80 milhões de litros de bebidas alcoólicas no Irã, vindas principalmente da fronteira com o Iraque, movimentando cerca de 730 milhões de dólares. Esse submundo traz consequências dolorosas. Como o álcool contrabandeado geralmente é destilado em casa sem controle nenhum, as intoxicações são frequentes. O ponto crítico foi a tragédia de setembro de 2024, na vila de Gilan, no norte, onde 4 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas por beberem álcool contaminado com metanol. Antes disso, na pandemia de 2020, mais de 300 pessoas perderam a vida ingenuamente por acreditarem no boato de que beber álcool matava o vírus. Para combater isso, o governo iraniano aplica punições severas. Quem for pego pode levar até 80 chicotadas, pagar multas pesadas, ir para a prisão. E em casos de reincidência ou consequências graves, até a pena de morte é possível. As batidas policiais são constantes nas fronteiras com o Iraque, Turquia e Azerbaijão. Mas essa guerra contra o álcool na terra do Islã parece longe de ter um fim. Continuando nossa jornada por esse mosaico colorido que é o Irã.
Vamos entrar agora em histórias cheias de contrastes, do destino dos refugiados à febre, das cirurgias plásticas de luxo, das leis de casamento chocantes aos tesouros misteriosos escondidos no subsolo. Número 7. O reino dos refugiados e o paradoxo da estética. O Irã é conhecido há muito tempo como um dos portos seguros mais tolerantes do mundo para aqueles que sofrem. Localizado estrategicamente entre o Oriente Médio e o sul da Ásia, essa posição geográfica transformou o Irã em uma parada do destino para milhões de pessoas forçadas a fugir da violência e dos conflitos eternos. Por décadas, ondas de imigrantes do Afeganistão, Iraque, Síria e Paquistão desembarcaram aqui, transformando o país em um verdadeiro reino de refugiados. Dados oficiais de 2021 mostram que o Irã acolhe cerca de 800 mil refugiados legais, a maioria afegãos. Porém, a realidade é muito mais complexa. Estima-se que entre 1,5 e 2 milhões de refugiados sem documentos vivam aqui. Essa presença gigantesca cria uma pressão enorme sobre o sistema social e a economia, que já sofre com sanções. Um lado triste dessa história é o trabalho forçado, especialmente de mulheres e crianças. Relatórios indicam que cerca de 3 milhões de crianças iranianas e refugiadas entre 10 e 15 anos fazem trabalhos pesados como carregar carga, catar lixo ou tecer tapetes. Algumas fontes locais dizem que esse número pode chegar a 7 milhões. Ainda assim, como o padrão de vida básico no Irã é melhor que o da região, este lugar continua sendo a terra prometida para quem quer recomeçar a vida. Mas o Irã não é feito só de histórias tristes. Você sabia que o país detém um título super inusitado? É a capital da rinoplastia do mundo, embora a mídia fale muito da Coreia do Sul ou Tailândia. O Irã lidera o ranking de cirurgias no nariz, com cerca de 40 mil procedimentos por ano. É um número impressionante, ainda mais num lugar com regras de vestimenta tão rígidas. Operar o nariz no Irã não é moda passageira, virou cultura. Ver clínicas lotadas ou pessoas com curativos brancos no nariz é cena comum nas ruas de Teherã. E o mais interessante não são só as mulheres. Cada vez mais homens iranianos entram na faca para melhorar a aparência e a autoestima. Com custos bem menores que nos Estados ou Europa, o Irã atrai muito turismo médico. Para o povo daqui, um nariz empinado não é só beleza. É símbolo de modernidade e status. Um passaporte para melhores oportunidades na carreira e na vida. Número 8. As regras de casamento que causam polêmica. Se tem algo que causa um verdadeiro choque cultural nos turistas ocidentais ao conhecer a sociedade iraniana, é a idade para casar. Pela lei civil atual, meninas podem se casar a partir dos 13 anos e meninos a partir dos 15. Mas a realidade pode ser ainda mais dura. Com a permissão dos pais e de um juiz, muitas meninas de 9 a 12 anos podem se casar legalmente. Todo ano, mais de 3 mil casamentos de menores de 15 anos acontecem principalmente na zona rural. Por isso, ver uma menina que deveria estar na 6ª série aprendendo a ser mãe não é algo raro. Além disso, o Irã é um dos poucos países que reconhecem a poligamia. Um homem pode ter até 4 esposas oficiais, desde que prove ter dinheiro para sustentá-las e trate todas com justiça. Já as mulheres que casam cedo muitas vezes abandonam os estudos, criando um cenário de desigualdade de gênero que o mundo olha com preocupação. Outra regra que dá o que falar é o casamento temporário, chamado sigê, um tipo de contrato com prazo de validade. Durante o contrato, o casal vive junto legalmente sem violar a lei islâmica. Mas as condições são desiguais. Mulheres só podem fazer isso se forem divorciadas ou viúvas. Se forem solteiras, precisam da autorização do pai. Já os homens solteiros ou casados podem fazer quando quiserem, basta ter dinheiro. Apesar de ser legal, o casamento temporário é super polêmico. Muitos temem que isso gere crianças abandonadas ou enfraqueça o casamento tradicional. E infelizmente, mulheres que passam por isso sofrem muito preconceito e raramente conseguem um casamento oficial depois. Número 9. Coordenadas turísticas que você não pode perder. Deixando as polêmicas sociais de lado, o Irã continua sendo um paraíso para viajantes apaixonados por beleza e história. Primeiro temos que falar de Yazd,
uma das cidades do deserto mais antigas do planeta. Imagine só aqui, o povo criou um sistema de torres de vento para refrigeração natural. Há milhares de anos, tornando a vida suportável no calor infernal sem usar eletricidade. Tente se perder pelas vielas estreitas de barro, que parecem um labirinto, ou sente-se num terraço para tomar um chá quando o vento do deserto soprar. Não esqueça de provar os doces tradicionais e visitar os reservatórios de água antigos, a fonte de vida dessa terra árida. Se Yazd te mostra a vida no deserto Persépolis, abre as portas direto para a Era de Ouro do grande Império Persa. São as ruínas da antiga capital que já foi o símbolo de poder que tremeu o Oriente Médio. É de tirar o fôlego tocar em relevos com mais de 2.500 anos que mostram reis e generais imponentes. Cada pedra tem uma história tão detalhada que você pode passar o dia todo olhando sem se cansar. Em contraste com essa grandeza, o Vale de Alamut oferece uma aventura radical. Ligado à lenda da seita dos assassinos famosa na história, o Forte de Alamut fica equilibrado no topo de uma montanha. Para chegar lá, você tem que encarar uma estrada de pedra íngreme sem proteção. Lá de cima, olhando para o Vale Infinito, você entende na hora porque esse lugar foi um ponto estratégico mortal por séculos. Número 10. O tapete persa. Tesouro e o declínio de uma lenda. Tem um ditado engraçado que diz: você pode ter que trabalhar 5 vidas para ter dinheiro para comprar um tapete persa. Parece exagero, mas não está longe da verdade. Por mais de 2.500 anos, o tapete persa foi considerado um tesouro móvel, a alma da rota da seda que ligava o Oriente ao Ocidente. Os europeus medievais já tiravam o chapéu para a sofisticação e os preços altíssimos dessas peças. Hoje um tapete persa padrão custa cerca de $3.000. Mas para peças antigas ou artísticas, o valor pode chegar a centenas de milhares, ou até milhões. O recorde mundial pertence ao tapete Clark Sickle Leaf, leiloado em Nova York em 2013, por um preço inacreditável, $33,7 milhões. Vamos fazer uma conta rápida comparado ao PIB per capita do Burj Khalifa em 2024, que é cerca de $86 mil. Uma pessoa teria que trabalhar sem parar por quase 400 anos, sem gastar um centavo para juntar essa grana. Apesar de ainda ser o segundo produto de exportação mais valioso do Irã depois do petróleo, a arte de tecer tapetes corre o risco de desaparecer na sua própria terra. A nova geração está virando as costas para essa profissão que exige uma paciência sobre-humana, já que a renda não paga as contas da vida moderna. De exportações que passavam de $2 bilhões no início dos anos 2000, hoje o número caiu para cerca de 50 a 100 milhões de dólares. As sanções internacionais e a concorrência feroz dos tapetes industriais baratos da China e Índia fizeram o tapete persa perder espaço. Se nada for feito para preservar essa arte, especialistas temem que em 15 ou 20 anos, esses tapetes lendários só serão vistos em museus e não mais nas casas das pessoas. Número 11. Omai. Terras misteriosas sem explicação. Por fim, vamos bancar os detetives e explorar os cantos mais enigmáticos do Irã. A cerca de 10 quilômetros da cidade de Kashan, a entrada de Nushabad parece apenas um poço antigo no meio de uma praça pequena. Mas ao descer os degraus de pedra, o ambiente escurece e esfria, levando você a um labirinto subterrâneo gigantesco. Nushabad é uma cidade debaixo da terra com 3 andares de profundidade, com um sistema de túneis de centenas de metros escavados inteiramente à mão. A complexidade disso é de arrepiar. Tem poços de água, sistema de ventilação e passagens tão estreitas que só cabe uma pessoa, forçando qualquer invasor a rastejar ou se curvar. A lenda diz que um rei sassânida sonhou com um fogo sagrado, alertando sobre um perigo, e mandou construir este lugar para proteger o povo. Os anciãos contam que quando a guerra estourava, a comunidade inteira podia simplesmente evaporar em minutos, escondendo-se no subsolo. Porém, quem foi o verdadeiro arquiteto e qual é o mapa completo desse labirinto continuam sendo um mistério absoluto. Outro segredo está escondido na terra árida do Khuzistão Shoga-Zambil. Para chegar lá, você precisa atravessar quilômetros de deserto sem viva alma.
Quando a construção finalmente aparece sua forma de pirâmide em degraus, faz muita gente pensar que foi transportada para o Egito ou para a América do Sul. Choga Zambil já foi o centro do antigo reino de Elam, mas fica a pergunta por que os antigos escolheram um lugar tão isolado longe de fontes de água para erguer uma obra colossal de 5 andares de tijolos cozidos. Nos tijolos, ainda existem inscrições em elamita que não foram totalmente decifradas. A forma como os corredores internos captam a luz em épocas específicas do ano sugere que isso poderia ser um observatório astronômico gigante para rituais religiosos. Mas seja por desastres naturais ou guerras, a comunidade desapareceu, deixando para trás uma cidadela solitária no deserto, desafiando todas as teorias dos arqueólogos até hoje. Número 12 festivais que carregam a alma do país. Se você quer tocar o coração do Irã, precisa se jogar no ritmo dos festivais. Quando o frio cortante do inverno começa a derreter para dar lugar ao sopro da primavera, o país inteiro desperta para o evento mais esperado do ano. O Nowruz é o ano novo tradicional que acontece por volta do dia 21 de março. Das metrópoles agitadas às vilas pacatas, a vibração é contagiante. As pessoas limpam suas casas, vestem roupas novas e montam a mesa Haftsin, com 7 itens simbólicos para atrair sorte e prosperidade. O Nowruz não é só uma mudança de estação, é o momento de lavar a alma, fortalecer laços e celebrar o ciclo infinito da vida. Mas antes de virar o ano, na última terça-feira à noite, o Irã se ilumina com a energia do festival Shaharshanbe Suri. Em meados de março, nas ruas e praças, o povo acende pequenas fogueiras e pula sobre elas acreditando que o fogo vai queimar as doenças e trazer saúde. O som dos tambores. A música e as risadas se misturam num ritual coletivo de purificação, jogando fora todo o azar do ano velho para abraçar a esperança. Em total contraste com essa alegria, temos o silêncio e a solenidade do Festival de Ashura. Acontecendo no 10º dia do mês de Muharram, é um feriado profundamente espiritual, especialmente em lugares sagrados como Qom e Mashhad. O preto toma conta das roupas da multidão nas procissões. Eles reencenam a sangrenta Batalha de Karbala e ouvem sermões sobre o sacrifício do Imam Hussein. O teatro histórico, os poemas tristes e o som dos tambores, no ritmo antigo, não apenas honram a coragem e a fé da comunidade xiita, mas também despertam uma compaixão e uma união poderosas na sociedade iraniana. Número 13. Uma sinfonia de sabores na mesa. A culinária iraniana é uma aventura para o paladar que você não pode perder. Nos seus primeiros dias aqui, o prato que vai aquecer sua alma com certeza será o ash reshte. Basta levantar a tigela para sentir o aroma de coentro, feijões cozidos e hortelã, te abraçando como um cobertor num dia frio. O ash é uma mistura perfeita de leguminosas, macarrão e um toque de kashk, soro de iogurte seco, criando um sabor cremoso e suave. Os iranianos comem com pão sanga quentinho, mergulhando no caldo grosso. É divino. Depois desse carinho no estômago, você teria coragem de encarar o kaleh pashi. Este é um café da manhã feito de uma cabeça de ovelha inteira e patas, incluindo olhos, língua e cérebro. A imagem realista pode assustar muitos turistas ocidentais logo de cara, mas para os locais isso é cultura pura. Provar o kaleh pashi é como um teste de nervos de aço para entrar de verdade no mundo gastronômico tradicional daqui. Se busca algo mais harmonioso, o gourmet sabzi vai conquistar até os mais exigentes. Carne bovina macia cozida lentamente com muitas ervas. Feijão vermelho e limão seco, criando um sabor que é ao mesmo tempo leve e intenso. Geralmente servido com arroz basmati, é a definição de perfeição. E para fechar com chave de ouro, o jujé kebab é a escolha nacional. Pedaços de frango marinados em açafrão-limão e iogurte grelhados no carvão até ficarem dourados e cheirosos. A carne fica suculenta por dentro e com aquele queimadinho delicioso por fora. Seja com arroz pão lavash ou só com umas gotinhas de limão, é impossível comer uma vez só. Número 14. Guia de sobrevivência para viajante. Antes de fazer as malas, existem regras invisíveis que você precisa decorar. Primeiro, cuidado com as armadilhas doces nos bazares ou pontos turísticos.
Algumas pessoas vão se aproximar com uma simpatia exagerada, te convidando para lojas de amigos, para vender tapetes ou joias por preços astronômicos. O melhor é recusar com educação, mas com firmeza, e sempre pesquisar o preço antes de abrir a carteira. Sobre dinheiro, lembre-se que o Irã sofre sanções internacionais. Isso significa que seus cartões, Visa ou Mastercard, são pedaços de plástico inúteis aqui. Dinheiro vivo é rei. Leve dólares ou euros para trocar em lugares confiáveis. E nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Divida o dinheiro em vários lugares da bagagem por segurança. Sobre segurança, embora a taxa de crimes graves no Irã seja menor que em muitos vizinhos, existem zonas proibidas. As fronteiras com Afeganistão, Paquistão ou Iraque sempre têm riscos. A menos que você esteja num tour autorizado, fique longe dessas áreas. Por fim, a conexão. Você vai dar de cara com um muro digital e YouTube, Facebook, Instagram e Twitter são bloqueados. Para não ficar isolado do mundo ou perder atualizações de trabalho, instalar um aplicativo de VPN confiável antes de entrar no país é uma questão de sobrevivência digital. Número 15. A conta final. Quanto custa viver no Irã? Se você está pensando numa viagem longa ou até em morar um tempo no Irã, vamos fazer as contas. Nas grandes cidades como Teherã, Shiraz ou Isfahan, o custo depende do seu estilo. No centro agitado de Teherã, o aluguel de um apartamento de um quarto gira em torno de 300 a 450 dólares por mês. Mas se for para o subúrbio ou cidades menores, esse valor cai para 150 a 250 dólares. Dá para equilibrar bem o orçamento e viver com conforto. O transporte público é um alívio para o bolso. Uma viagem de metrô em Teherã custa entre 0,1 e 0,3 dólares. É inacreditavelmente barato. Táxis ou apps como o Snap também são populares com corridas curtas, custando cerca de 1 a 2 dólares. Se quiser liberdade para explorar desertos, alugar um carro por 20 a 30 dólares por dia. É ideal ainda mais com a gasolina custando quase nada. Na alimentação, se cozinhar em casa, você gasta cerca de 100 a 140 dólares por mês. Uma refeição simples na rua custa de 1 a 2 dólares. E mesmo num restaurante médio, você só vai pagar entre 4 e 7 dólares. Resumindo, para viver bem no Irã, uma pessoa solteira precisa de cerca de 500 a 700 dólares mensais. Se apertar o cinto, dá para viver com 400. Mas, se você é um explorador nato, prepare um orçamento acima de 900 dólares. Comparando o custo de vida aqui, é cerca de 20 a 30% mais baixo que na Turquia e até 40% menor que na Jordânia em moradia e comida. E essas foram as 15 peças fascinantes que formam o mosaico do Irã. Um país de paradoxos, belezas escondidas e uma história incrível. Espero que essas informações tenham trazido um novo olhar e despertado sua vontade de viajar. Qual verdade sobre o Irã mais te impressionou? Não deixe de comentar aqui embaixo, adoramos ouvir suas histórias. Se essa jornada foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. Tchau e até a próxima!